Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. E quem quiser reassistir essa palestra ou assistir outras palestras que já tiveram aqui na nossa casa, vocês podem estar acessando o Facebook ou o YouTube, ok? Então, neste momento, peço para fecharem levemente os olhos, agradecendo ao nosso Pai de amor e luz, ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, nesta Casa do Caminho, juntamente com nossos mentores espirituais, para, mais uma vez, ouvirmos as palavras dos seus ensinamentos. Pedimos que permaneçam conosco na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Boa palestra. Boa noite. Hoje tá uma noite boa, né? Maravilhosa, assim, calorzinho. Então, meus irmãos, a nossa reflexão da noite tem esse título: Viver pela Fé. E então hoje todos nós vamos refletir sobre algo que todos nós temos para dizer, mas nem todos a gente consegue dizer que realmente a gente vive a fé. É comum a gente dizer ou ouvir, né, várias pessoas dizer que tem fé, mas quantos de nós vivemos essa fé? Porque existe uma diferença entre ter fé e viver em fé. E esse texto, Emmanuel, pela psicografia do Chico, esse aqui é meu livrinho, ele vem deste livro, Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 23, que é esse aqui, Viver pela Fé. Não sei se vocês já leram ou se vocês conhecem esse livro, tem na nossa biblioteca, e eu sempre digo que é um bom livro de cabeceira, porque tem textos curtos e tem ótimas reflexões. Então, 180 textos, então. Este é do capítulo 23. E no texto, então, Paulo, ele fala que muitos interpretavam erradamente o que seria fé, essa assertiva. E muitos supunham que viver pela fé era executar rigorosamente as cerimônias, cumprir os que os sacerdotes diziam, ou até mesmo se relacionar-se bem com os sacerdotes, fazer todas as prerrogativas ou tudo que se entendia que era correto nos cultos, né? Frequentar templos, como se fosse aqui entre nós, né? Muitos entendem que seria, eu vou todo domingo à missa, eu vou 3 vezes na semana no centro espírita, né? E essa é uma interpretação errada. Que isso indicaria um homem justo, um homem bom. Aquela pessoa é boa, ela é justa porque ela vai na missa toda semana, ela vai no centro espírita várias vezes durante a semana. E esse texto ele fala que Paulo diz exatamente que não é isso, né? Não, isso na verdade quer dizer pouca coisa, eu cumprir um ritual. E na prática, nem sempre naquela época, né, Paulo já dizia que nem sempre um bom ritualista, uma pessoa que respeita os rituais, é um bom homem. E a gente sabe disso na prática, né? A gente ouve isso nas notícias, né? A gente observa isso muitas vezes. Naquela época já era assim.
E aí ele dizia então no texto que é necessário a criatura ser um ser de Deus. Não importa os rituais que ela faz ou que ela cumpra. E ela tem que fazer isso em todas as circunstâncias de sua existência. Então Paulo de Tarso queria dizer que a pessoa, que o justo, ele é sempre fiel. Ele é fiel ao nosso Pai, ele é fiel a Deus, acima de tudo. Esta é a verdadeira fidelidade. E assim inicia o texto então. E se a fé é a postura que eu tenho, que nós temos diante da vida, é bem importante que a gente se pergunte no nosso íntimo: a fé que eu tenho, ela me sustenta ou ela me consola? Qual é a fé que eu sinto? Será que a gente já parou para perguntar ou se perguntar isso? Quantas vezes a gente queria ter fé ou até busca e não consegue? E o que é fé, segundo o Espiritismo? O Evangelho, no capítulo 19, ele traz uma definição técnica. E até o capítulo 19, ele tem um título, que é esse aqui, ó, Fé transporta montanhas, e dentro dele tem alguns textos. Então, o Evangelho, ele traz uma definição técnica sobre a fé inabalável. É somente aquela que pode encarar a razão, face a face, frente a frente. Ou seja, a fé cega, ela não sustenta ninguém. A fé, ela tem que ser racional. Porque ela nos sustenta na dor, ela sustenta na perda, ela sustenta no silêncio. Deus nunca nos abandona. Mas às vezes a gente está tão agitado que nós não conseguimos escutar Ele. E nesses tempos, a fé nos sustenta. Ela fortalece a nossa base. E a fé, então, na visão espírita, é não acreditar que tudo vai dar certo só pelo simples fato que eu quero. Ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero tal resultado. Ah, mas eu tenho fé que vai dar. Tá? Não é isso. É confiar que tudo realmente está acontecendo é como precisa para minha evolução, principalmente moral. Às vezes nós não temos paciência para conseguir pensar no que isso nos traz e qual é o aprendizado que eu deveria ter nesses momentos. E no capítulo 19, como eu falei, que o título é A Fé Transporta Montanhas, o primeiro texto, ele tem um título que se chama O Poder da Fé. E muitos talvez não leram ou não lembram, mas quando eu falar a história, vocês vão lembrar que em algum momento vocês já escutaram. E nesse texto, então, ele relata a história de um homem que se ajoelhou aos pés de Jesus, clamando, pedindo para que Jesus curasse o seu filho. E aí ele disse assim: meu filho é um lunático. Às vezes ele cai na água, às vezes ele cai no fogo. Eu já procurei os seus discípulos e eles não puderam fazer nada.
Eles não o curaram. E aí Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui este menino, esta criança. Então Jesus ameaçou os demônios e logo em seguida o menino estava curado. Aí depois desse acontecido, os discípulos, num particular ali, de cantinho, procuraram Jesus e disseram: como nós não conseguimos curar este menino? Espantados, né? Como seus discípulos não conseguiram? E ele o fez. E aí, esta é a frase que todos em algum momento já escutaram. Por causa de vossa incredulidade. Ou seja, aí a gente se pergunta: como é que estava a fé dos discípulos naquele momento, então? E aí Jesus prossegue: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, lembram dessa frase? Direis a esta montanha: transporta-te daí para lá, e ela se transportaria. E nada vos sereis impossível. No sentido próprio, trazendo isso aqui, é certo que a confiança nas suas próprias forças, quando a gente acredita na gente, o caminho fica mais tranquilo. Torna o homem capaz de conquistar coisas materiais, por exemplo. Quem não consegue fazer as coisas que acredita, normalmente duvida da sua capacidade. Não é isso? Não é isso que quando alguém, ao contrário, se a gente vê alguém não acreditando em si, o que a gente faz para dar força para aquela pessoa? Não, tu vai conseguir. Vamos lá? A gente vê que aquela pessoa está frágil ou que ela não está acreditando em si. A gente reforça, tenta passar segurança. E as montanhas que a fé desloca são essas dificuldades que a gente encontra, são as resistências que a gente encontra no nosso dia a dia. Muitas vezes a má vontade, o egoísmo, a cegueira no fanatismo, paixões orgulhosas, o orgulho. São tantas outras montanhas que a gente atravessa dentro, às vezes, do nosso interior, que a gente tem que transportar, que a gente tem que ter fé para conseguir ultrapassar, que barram o nosso caminho, que nos atrapalham. Tudo isso a gente tem que conseguir para o nosso progresso, para o progresso da humanidade, para o progresso dos nossos descendentes. E a fé robusta é o quê? É a perseverança, é a força de mudar, é a energia. Quando a gente está com fé, a gente está com energia. A gente olha para a pessoa está com aquela vitalidade, ela está com aquela gana de vida.
aquela vontade de vencer os obstáculos, as dificuldades. E Emmanuel, no texto, ele traz um ponto bem direto, que a fé verdadeira, ela não é passiva. Não é assim, mas olha, eu tenho fé em Deus, vou esperar aqui que vai acontecer. Não é isso. Ele não fala de alguém que está esperando, ele fala do movimento, ele fala da ação. Ele fala de alguém que vive, que age, que decide, que tem as rédeas da sua vida. E aqui talvez seja um ponto crítico para a gente pensar. Que a fé não é esperar um milagre. Vou esperar um milagre acontecer na minha vida. O que eu faço? Vou sentar. Não é isso. Não é fugir da responsabilidade. Mas olha, Deus quis assim, por isso que eu tô assim. Mas a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa, do meu irmão, do meu chefe, do meu subordinado. É assumir a sua responsabilidade e não terceirizar as decisões. As decisões têm que ser nossa. Nós somos responsáveis por aquilo que decidimos fazer da nossa vida. Ponto. É nós que decidimos. A fé, então, é agir mesmo com medo. Legal, eu tô com medo, mas vamos lá que eu vou me fortalecer e vou aprender. Continuar mesmo sem resposta. Às vezes a resposta ela não vem hoje, não vem amanhã, ela vai vir num tempo que talvez humanamente a gente acha que demora, mas não é no nosso tempo. Por isso que a gente tem que confiar. Confiar mesmo a gente sem ver, a gente tem que confiar. Isso é o mais importante. E muitas vezes a gente já ouviu alguém dizer, eu tenho fé em Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé. Mas a pessoa vive ansiosa, a pessoa vive na agitação, a pessoa vive insegura, a pessoa vive com medo. Ou seja, se a fé é inabalável, ela vive na ansiedade? Não. A fé vive na calmaria. Porque vai acontecer e vai dar certo. Ou seja, se eu acho que eu tenho fé e eu tô na ansiedade, na agitação, no tumulto, na confusão, eu não tenho fé. Tem uma outra coisa, mas não é fé. A fé vive na mansitude. Ela vive na certeza. E se eu estou, então, ansiosa, insegura, com medo, quer dizer que a minha esperança é frágil. Não tenho base forte. E a fé, então, como é que ela se manifesta, trazendo para o nosso dia a dia? Na dor. Não é dizer que eu não tenho dor, não é dizer que eu não tenho coisas ou dificuldades a superar, mas é eu não negar a dor e entender o que eu preciso fazer. Legal? Machuquei minha mão ali, tô com uma ferida. Não tenho ferida? Não é isso. É entender, fazer o curativo, limpar, entender que logo vai estar saradinho ali. Não é se revoltar contra Deus. Tu vê, olha, agora eu tô com essa doença, eu tô doente, tô assim, tô... Não é se revoltar contra Deus. Mas é entender qual é o propósito.
que aconteceu? Eu tô com um machucado, mas é que eu me descuidei e bati em tal lugar. Legal, então vai sarar, mas eu vou ter o cuidado para não me machucar novamente. Cuidar da minha saúde para que amanhã eu não tenha doenças que eu mesma me provoquei. Fé em relação a relações. Eu tenho um relacionamento difícil. Ontem eu falei com o pessoal do DEAN, né, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher em Caxias do Sul, da Polícia Civil, e tínhamos então até agora 23 mortes, 23 feminicídios em Caxias. 23. Quem vive pela fé não aceita abuso em nome do amor. Quem vive pela fé não abusa a sua companheira em nome do amor. Não bate, não maltrata, não grita, não humilha. Não se anula para manter vínculo. Quem vive pela fé não se anula, e quem vive pela fé não anula ninguém. Quem vive pela fé não confunde apego com missão. As relações existem para se duas pessoas terem respeito. Ponto. O que é certo, o que é errado, é errado. Ou seja, quem vive pela fé tem que ter discernimento. Eu tenho que pensar. É legal alguém me maltratar? É legal alguém me bater? É legal alguém me humilhar? Isso é aceitável? Não, não é. Não podemos ter dúvida do que é certo e do que é errado. Por isso que a fé tem que ser raciocinada. Ponto. Nas decisões, a fé não elimina a dúvida, mas ela impede a paralisação. Quem vive pela fé decide, quem vive pela fé assume. No trabalho, quem vive pela fé, olha, eu vou esperar Deus me ajudar. Não, no trabalho, quem vive pela fé aprende, faz, dá o seu melhor. Legal, hoje eu estou numa fase de aprendizado, eu vou me esforçar, eu vou estudar para amanhã estar o melhor. O que eu posso fazer para melhorar dentro daquilo que eu faço? Ou seja, quem vive pela fé faz o seu melhor. E hoje eu tenho que estar fazendo melhor que ontem. E os maiores inimigos da fé é a ansiedade, como eu já comentei, é o medo, é o apego, é o controle. E a fé, ela transforma. Jesus não disse quem acredita será consolado. Ele disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não é o tamanho. Grão de mostarda, a gente quase nunca vê grão de mostarda, né? Mas ele é menor que o da ervilha. Bem pequenininho. É a qualidade dela.
A fé verdadeira, ela te levanta quando tudo cai, ela te dá esperança. Tanto é que a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Ela te traz paz quando às vezes tudo está no caos. Ela te mantém firme mesmo tu não vendo. E aí eu me pergunto, você está vivendo em fé? Vivendo pela fé? Porque viver pela fé é confiar. Viver pela fé é ter certeza. É seguir quando ninguém mais está vendo. Às vezes só tá tu ali sozinho mesmo. Permanecer quando tudo convida a desistir. E Emmanuel, no texto, ele coloca que é uma fé ativa, consciente e muito, mas muito transformadora. E tem até, deixa eu ver se é aqui. No final do final de um dos textos do capítulo 19, ele fala o seguinte: o poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura. E outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus discípulos: se não curastes, é que não tinheis a fé. Então, que a nossa fé possa nos curar de todos os males, de tudo aquilo que precisamos ser curados. Que cure o nosso corpo, mas que acima de tudo cure a nossa alma. E que possamos procurar ou fortalecer a nossa fé cada dia um pouco mais. E que saiamos aqui hoje mais fortalecidos, mas principalmente comprometidos em fazer o bem. Para que a nossa fé melhore a cada dia, para que a gente encontre um bom dia amanhã. Combinados? Então, que possamos se posicionar aí da melhor maneira que já estão, que fechamos os nossos olhos, mas que acima de tudo elevamos o nosso pensamento a Deus, a Ele, que tudo faz por nós, mas que acima de tudo, Senhor, ensina-nos a confiar mais. Quando tudo parece incerto, quando o medo chega até nós, quando a tristeza. Fortalece em nós a fé, que não dependa da circunstância, mas que nasce a certeza de que Tu estás no comando de tudo, Senhor. Ajuda-nos a compreender que viver pela fé não é esperar sem agir, mas agir confiando, é ter certeza das nossas ações. Que possamos, diante das dificuldades, não nos revoltarmos, mas aprendermos com ela. Diante das dores, não desistiremos, Senhor, mas que possamos crescer. E diante da vida, não apenas acreditarmos, mas verdadeiramente vivermos pela fé. Fortalece, Senhor, a nossa fé, a nossa vida, o nosso amor e principalmente a nossa tranquilidade, que tudo conseguiremos e que assim seja e assim será. Obrigada, irmãos.